Olá pessoal, dando continuidade aqui aos nossos vídeos, tá? Vamos começar aqui. O primeiro vídeo foi sobre a explicação, tá? Para como vocês vão fazer para resolver as questões, precisava daquela introdução. E agora eu vou começar esse segundo vídeo não explicando a primeira questão, tá? Vou começar aqui pela segunda questão. E para começar essa segunda questão, a gente vai precisar entender de novo como funciona aqui o plano cartesiano, tá? Que é essa figura aqui, né, que ela é composta por uma reta na horizontal, tá? Essa reta na horizontal ela vai ter todos os valores de x, tá? E essa reta horizontal ela tem um nome. O nome dela é abscissa, certo? E tem uma outra reta aqui na vertical, tá? Essa reta aqui são todos os valores de y, certo? Essa reta ela é chamada de ordenada, tá certo? E aí esse plano cartesiano, gente, ele é dividido em 4 partes, que nós chamamos de quadrantes, tá certo? Ó, então, por exemplo, esse aqui, esse espaço aqui, ó, esse espaço, nós chamamos ele de primeiro quadrante, certo? Sempre no sentido anti-horário. Aí aqui vem um segundo quadrante, ó. Aqui o terceiro quadrante. E aqui o nosso quarto quadrante. Certo? E aí, gente, olha, como é que funciona isso aqui? Vamos lá. Esse ponto aqui, gente, é o ponto de origem do plano cartesiano. É o zero, é o ponto de partida, tá certo? Para cá, ó, tem que começar as contagens do plano do eixo x, tá? Ó, do eixo x começa as contagens. Então, zero, ó, para a minha direita, tá certo? Para a minha direita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai infinitamente, tá? Para cá vem os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e por aí vai infinitamente, tá? Então esse aqui é o eixo x. Ó. A mesma coisa funciona com o eixo das ordenadas, tá? Para cima são os positivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. E para baixo são os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Certo? O que é que eu quero daqui de vocês agora? Que vocês entendam como funciona essa ideia dos quadrantes. Certo? Vamos lá. Aqui, gente, a gente costuma marcar o que nós chamamos, tá? Ó, abrir aqui um quadradinho aqui, de par ordenado. O par ordenado, gente, é formado por dois números aqui, tá? Ó, é uma junção do x com o y, tá? Par porque são dois, né? O x e o y. Ordenado porque ele segue uma ordem. O primeiro é sempre o valor do x e o segundo é sempre o valor do y, certo? Por isso que ele é chamado de par ordenado, tá? Então aqui, gente, ó, para eu marcar um ponto aqui, eu vou precisar de um par ordenado aqui, tá? Ó, eu vou precisar de um x e do y. Mas perceba, gente, que nesse quadrante aqui, ó, eu só consigo colocar os valores que estão aqui, ó, e os valores que estão aqui, ó. Ele está nesse quadrante aqui, ó. Ou seja, os valores de x aqui nesse quadrante, ó, são todos positivos, ó. Então o x é positivo. E o y, ó, também é positivo. Então quando eu tiver um par ordenado que os dois são positivos, esse par ordenado está no primeiro quadrante, tá? Esse quadrante, ó, mesma coisa. Eu preciso aqui do x e do y. Só que se você olhar para cá, ó, o x agora é negativo. Ó. Então o x é negativo e o y é positivo. Então esse segundo quadrante, quando você tiver x negativo e y positivo, esse ponto, tá, que é o par ordenado, vai estar no segundo quadrante. Terceiro quadrante, ó.
Agora eu estou nesse aqui, nesse quadrante, ó. Agora o x é negativo, ó, e o y também é negativo. Os dois são negativos. Quando os dois são negativos, o ponto está no terceiro quadrante. No quarto quadrante, ó, o x agora é positivo e o y é negativo. Pronto. Sabendo disso, gente, o que é que eu quero na segunda questão de vocês? Lá eu vou dar uns pontos para vocês e vou querer que vocês me digam em qual quadrante está esses pontos. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui um exemplo, ó. Vou pegar aqui. Por exemplo, se eu te der um ponto aqui, um ponto P, tá? Por exemplo, menos 3 e 2, ó. Menos 3 e 2. Esse ponto, tá? O T, que é menos 3 e 2, ele está em qual quadrante aqui? Quando eu jogar ele no plano cartesiano, aonde é que ele vai estar? Em qual quadrante? Aí é bem fácil, gente, olha. É só olhar o sinal do x e do y. Ó, olha para cá. Ó. O x, ó, é negativo e o y é positivo. Tá? Ó, quando o número não tem sinal, ele é positivo. Então aqui é menos 3 e 2, ou seja, menos e aqui é mais, ó. Menos e mais, gente, está em qual quadrante aqui, ó? Vamos procurar aqui, ó. Aqui é mais e mais, não é. Aqui, ó, menos e mais, ó. Ou seja, esse ponto, gente, aí você vai escrever lá na minha atividade. E, se fosse esse ponto que tivesse lá, você ia botar que ele estava no segundo quadrante. Certo? É só isso que vocês vão fazer na questão. Mais um exemplo. Vamos lá. Por exemplo, vou chamar aqui um ponto Q. Colocar aqui as coordenadas 5 e menos 4, por exemplo, tá? Aí, de novo, você olha o sinal. Ó, vamos olhar aqui. O x, ó, agora é positivo, né? Ó, mais 5. E o y agora é negativo, ó, menos, né? Ó, então aqui é mais e menos, ó. Mais e menos. Vamos procurar. Primeiro quadrante, ó, é mais e mais. Aqui deu mais e menos, não é? Não está no primeiro quadrante. Vamos olhar no segundo. Aqui é menos e mais, ó. Ah, não, aqui é mais e menos. Não é esse aqui. Ó, os dois, se for menos, não é o caso, estariam no terceiro quadrante. Então só sobrou esse, ó, mais e menos, ó, mais e menos. Ou seja, esse ponto, ele está no quarto quadrante. Ok? É só isso a questão, tá? Só olhar os pontos, se é positivo ou negativo, em qual quadrante está. Valeu, até o próximo vídeo.